contexto dessa segunda sessão, que é a sociedade civil e a melhoria da educação, a articulação entre os setores público, privado e social, é justamente o artigo 205 da Constituição Federal, que determina que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, mas será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, é justamente esse o foco que a gente quer dar nessa mesa. Como essa colaboração vem acontecendo. Então, essa sessão justamente vai tratar de como esses setores vêm trabalhando em parceria já para contribuir, e contribuindo, né, para a melhora da educação básica brasileira. As oportunidades que essas parcerias trazem e também as limitações. Quais são os desafios que essas parcerias também colocam para a gente quando a gente está trabalhando junto, né, intersetorialmente. A gente vai falar um pouco também sobre a importância do controle social, né, para a melhora dessa qualidade da educação. Então, as manifestações aí recentes mostraram para a gente essa nova demanda também da sociedade civil em participar da Constituição e da implementação dessas reformas educacionais. A gente tem aqui representantes do setor público, secretários de educação do nível municipal e estadual, temos representantes do setor privado, do terceiro setor, né? E eles vão nos contar, então, como é que essas parcerias vêm acontecendo e como é que elas têm ajudado a avançar nos resultados, enfim, e o que ainda precisa ser aprimorado. A gente vai falar de iniciativas, inclusive, por exemplo, como o Ambiente Virtual Convive Educação, né, que foi uma ferramenta e um projeto de 11 organizações do setor social, uma ferramenta que está disponível para todos os secretários municipais de educação, colocando aí à disposição ferramentas de gestão, de formação de gestores, um espaço para troca de informações também. Então, por exemplo, essa é uma iniciativa que a gente vê que tem trazido bastante contribuição. Hoje ela a gestão dela está com a Undime, né, com o apoio do Conced, mas a Undime, então, nasceu na sociedade civil e agora foi passada realmente para o setor público. Então, acho que esse é um exemplo bacana para a gente mostrar como essas parcerias podem acontecer. Então, sem mais delongas, eu chamo ao palco, por favor, a jornalista Ana Penido, diretora do Instituto Inspirare. Boa tarde a todos e todas. Eu queria dizer para vocês que eu casei com separação de bens. Isso significa que eu abri mão do patrimônio, mas, pelo jeito, vou ter que honrar as dívidas do marido, né? Mas, infelizmente, o Gilberto ficou preso no nevoeiro lá em Florianópolis. O secretário conseguiu chegar, mas ele tinha conexão em São Paulo, ficou muito sentido, pediu desculpas, e eu vou tentar fazer o melhor aqui de improviso. Então, vocês, por favor, se solidarizem com a minha situação. Eu vou, então, chamar, sem mais delongas, os debatedores, começando pela Beatriz Johan Peter, do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, o GIF, e também do Instituto Gerdau e do Todos pela Educação. A Maria Rebeca Otero Gomes, da Unesco no Brasil. Maria de Salete Almeida Silva, do Unicef. Raquel Teixeira, da Fundação Jaime Câmara, do Instituto Jaime Câmara e da Universidade Federal de Goiás. Roberto Leão, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. O secretário Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Meu amigo Rodrigo Mendes, do Instituto Rodrigo Mendes. A Tatiana Filgueiras, do Instituto Ayrton Senna, e o secretário Tiago Peixoto, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Então, assim como na sessão da manhã, a gente começa com o vídeo em que a gente vai escutar o que a população brasileira está pensando sobre o tema que a gente discute agora. Eu acho que quem deve custear a educação é o governo. Nós pagamos os impostos e deveríamos ter essa retribuição, educação, segurança, saúde. Acho que não é só o governo, acho que não pode também colocar só na presidenta, dizendo que ela tem que fazer isso, que ela tem que fazer aquilo. Acho que todo mundo também tem que ajudar a arregaçar as mangas e fazer um país diferente. Acho que até um certo ponto os pais depois
governo, né? O papel do pai, né? Ficar em cima do filho para ter uma educação melhor, para não ter um futuro melhor, para não ficar que nem tá aí, né? Para ajudar, seria a parte empresarial. O pessoal que tem muito dinheiro aí, gasta à toa. Fica legal na fita, tem uma empresa, então vou ajudar uma escola, vou ajudar a educação. Acho que é super bacana. Eu acho que é a prioridade do governo. Agora, eu acho que os empresários podiam ajudar sim. Em países evoluídos de melhor qualidade, a educação é desenvolvida em comunhão com o empresariado. Eu acho que tem que partir muita coisa do governo. O governo tem que ajudar bastante, inclusive a ONG. Dar apoio, escutar o que a galera tem para ouvir. Eu acho que as ONGs tentam fazer o papel que as escolas e o governo não conseguem fazer completamente. Conheço a UMES. Eu só conheço a UNAS aqui, porque eu conheço bem pouco também. Só conheço a UNAS mesmo. Tem as tias que cuidam das crianças, tem professor. Inclusive a gente está com uma baixa assinada porque o governo quer fechar o CCA. Tem o guri, né? Que eles oferecem bastante para a criança que sai do intermediário, do horário da escola. Nenhuma. Se tem, também não é divulgado, não sei. Tem bastante, né, comunidades, bastante jovens que estão aí na rua sem fazer nada. Então eu acho que se tivesse mesmo bastante ONGs em outros lugares, daria para ajudar bastante jovens mesmo. Muitas vezes o que a escola deixa a desejar, essa ONG faz com a gente. Então, para mim é uma grande estrutura. Educação, a educação não vale nada. Seria a educação e transporte. Eu pergunto para cada um de vocês, o que vocês esperam da educação no Brasil daqui a 20 anos? Bom, parece que, pelo menos em relação à opinião pública, estamos todos implicadíssimos, né, em relação aos resultados e aos avanços da educação. Mas, aproveitando esse gancho da última pergunta, então, acho que a gente começa a nossa rodada tentando refletir um pouco sobre o que vocês esperam da educação nos próximos 20 anos. Coisa simples para, né, começo da conversa. Alguém já tem mais ou menos formulado uma resposta que gostaria de começar para a gente quebrar o gelo? Salete? Vamos lá, obrigada, Sassá. A pergunta é difícil, quer dizer, parece que é simples, né? Mas a gente tem, no Unicef, com o mandato que o Unicef tem, que é a garantia de universalização dos direitos, a expectativa que nós temos, e esperamos que não seja, que a gente tenha de esperar 20 anos, é que o direito à educação esteja absolutamente universalizado no país. Absolutamente não é, quase, praticamente, perto de, cerca de, universalização é 100% de acesso, de permanência, de aprendizagem e de conclusão de cada etapa da educação básica na idade adequada. Simples. Raquel. A Salete disse, a pergunta parece simples, mas não é. Na verdade, ela é extremamente complexa. A gente pode dizer onde você acha que a educação vai estar, onde você gostaria que a educação estivesse daqui a 20 anos. Quem assistiu à sessão número 1 acha que é loucura fazer qualquer projeção, porque nós vimos a complexidade do processo educacional. Educação é um processo extremamente complexo, o povo, com toda clareza, colocou nesse painel que nós vimos, é responsabilidade do governo, das empresas, das famílias, de todos. Pessoalmente, eu acho, Ana, que a educação é responsabilidade do Estado. A Constituição é clara, é o primeiro setor que é responsável pela educação. O segundo setor, que é o setor privado, pode entrar de forma suplementar, seja por razões religiosas, culturais ou de qualidade, as famílias podem optarem por uma escola particular. O terceiro setor tem contribuído de forma muito diversificada, né? Nós temos aqui diferentes perfis de instituições do terceiro setor, contraturno, formação de professor, arte e educação, música, vários perfis. Agora, acho que daqui a 20 anos, a Salete colocou bem, a gente espera que esteja universalizada, mas eu espero que mais. Eu espero que a gente tenha conseguido explicitar
Por exemplo, o que é qualidade da educação? Como é que a gente mede qualidade? Nós avançamos muito, nós estamos falando dos 20 anos para frente, mas se a gente pensar dos 20 anos para trás, os últimos 20 anos, avançamos muito no acesso. O desafio agora é definir qualidade. A gente mede qualidade é pelos insumos, é pelas metas, são processos e insumos. Eu estou colocando infraestrutura, carreira, a infraestrutura da escola, carreira do professor. Então, acho que muito dessa resposta, eu não quero estar monopolizando, tem vários parceiros aqui na mesa, mas eu acho que, para responder essa pergunta, nós temos que abordar todas essas questões. Como é que é, o que define qualidade da educação e como que cada um dos setores pode participar. Eu trabalhei muito com índio. Eu sou linguista por formação e trabalhei muito com índio. E a gente costuma dizer na aldeia que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Eu acho que esse sentimento tem que ser internalizado por todo o país. É preciso uma aldeia, é preciso o Brasil inteiro para dar à criança o direito a uma educação de qualidade que ela merece. Posso pegar? Isso, Rodrigo, vai lá. Então, o Rodrigo tinha... A gente está falando aqui de 100% de inclusão, de sucesso, né? Vai lá, Rodrigo. Queria aproveitar os pontos da Salete e da Raquel para a gente pensar um pouco sobre a questão da qualidade, que também, assim como o acesso, deve ser pensada para todos e para cada um. E aí a gente tem uma subpergunta, né, pensando nos próximos 20 anos, que é como conciliar essa cobrança, a necessidade da gente buscar melhor desempenho com o dever, né, de acolher com qualidade todo e qualquer estudante na sala de aula comum, na sala de aula regular. E a gente sabe, né, que existe ainda uma crença, que talvez seja o fundamento desse equivocado dilema, né, como conciliar desempenho com universalização, que ela está pautada na ideia de que cada criança, né, se desenvolve da mesma forma, no mesmo ritmo, no mesmo espaço de tempo. O que a gente aqui já há tempos, né, a gente sabe que é uma falácia, que isso comprovadamente não é assim que as coisas acontecem. Então, quando a gente pensa nos modelos de ensino que ainda prevalecem, né, que são também orientados por padrões de desempenho, né, que são pré-estabelecidos a partir do que é considerado normal, né, normal no sentido daquilo que estatisticamente se repete, a gente sistematicamente exclui, né, o conjunto de alunos que não acompanham ou não atingem isso que é considerado normal. Então, eu queria, ao longo do painel, discutir um pouquinho com os meus colegas como conciliar essas duas demandas, lembrando que, quando a gente pensa numa educação que respeita as singularidades de cada um e pensa em como criar estratégias, né, alternativas que ofereçam, de fato, possibilidades de aprendizagem para todos os estudantes, a gente está oferecendo uma educação de qualidade melhor, né, para todo mundo, e a gente tem aí um grupo importante de estudantes que ainda não estão indo para a escola, como o Salete falou, e a gente não pode abrir mão de continuar buscando o 100%. Secretário Rodolfo, a gente está falando de inclusão, né? Qual é o papel do poder público? Sim, eu considero que a Constituição aí está e o volume de recursos que precisam ser investidos, que é uma obrigação do poder público. Isso não significa que não tenhamos que ter a contribuição de todos e a participação de todos e a consciência de todos que a educação atinge a todos nós e todos nós somos responsáveis pela educação, desde os pais, a sociedade, as ONGs, a iniciativa privada, mas, acima de tudo, é uma responsabilidade do poder público e, por isso, eu não quero, daqui a 20 anos, que nós estejamos eventualmente reunidos, e eu, como já estou há muito tempo, provavelmente sou o mais velho de todos aqui, e nós temos reunidos sempre.
E por que nós nos reunimos? Sempre com os mesmos problemas e não encontramos, ou sabemos das soluções, mas não conseguimos implementá-las. Então, nós temos que, de fato, fazer do que, não daqui a 20 anos, mas daqui a 10 anos, nós temos um Plano Nacional de Educação sendo discutido e já muito atrasado, nós precisamos que ele seja efetivamente implementado, não só estabelecendo as metas de inclusão de todos, inclusão verificando e identificando as diferenças e sabendo que a educação tem que ser de forma a que nós temos a qualidade para todos, e isso significa, em primeiro lugar, investir em atender a todos. A partir de 2016, a obrigatoriedade é de 4 aos 17 anos. Então, aí nós já temos uma grande demanda, sem esquecer que a LDB coloca a obrigação em educação básica de 0 aos 17 anos. Então, desde a creche está no sistema educacional. E aí nós temos um grande investimento a fazer. Hoje, apenas 18% das crianças estão atendidos. A meta é de chegarmos a 50%, mas essa meta já era do plano que findou em 2010. Então, nós temos que incluir a todos, e para isso nós temos que investir, sim. Investir na qualidade, mas investir na qualidade significa realmente contratarmos professores, termos carreira, termos condições, e nós temos escolas públicas de excelente qualidade no Brasil, tanto estaduais como municipais, mas as federais, colégios de aplicação, colégios militares, os IFETs, as antigas escolas técnicas, e a regra é simples, ter professores, ter carreira, ter instalações, equipamentos, e para isso nós precisamos investir. Por isso, quando se fala em 10% do PIB, as pessoas dizem, não, é só aplicar melhor os recursos que tem. Sim, aplicar sempre os recursos que tem, devem, tanto públicos como privados, isso é uma questão que não se abre mão. Mas só as metas quantitativas que temos para atender, inclusive na questão da inclusão, porque para nós incluirmos a todos e tratarmos de acordo com as suas necessidades, nós precisamos, muitas vezes, de um professor para uma criança. Temos que ter acessibilidade física, mas toda a condição de acessibilidade e inclusão. Então, tudo isso significa investimento, investimento pesado. Se hoje nós aplicamos em torno de 160 bilhões em educação, para nós chegarmos aos 10%, nós temos que duplicar isto. Ficamos contentes que hoje é um dia posterior à sanção da lei que destina recursos do petróleo, do pré-sal, etc., mas que não são suficientes e ficam muito distantes dos 10% do PIB ainda. Né? Então, eu quero dizer que nós precisamos, em primeiro lugar, termos essa consciência. Porque, se nós queremos abreviar etapas, nós precisamos fazer agora. Não podemos continuar no ritmo, e se compararmos com os 20 anos anteriores, avançamos bastante, mas nós precisamos, e já que nós estamos num mundo globalizado, nós não podemos esperar. Então, temos metas para 2022, de DEBs, etc. Nós sabemos que qualquer avaliação ela tem seus méritos e as suas limitações, mas, de qualquer forma, nós temos que superar isto. Igualdade e qualidade social da educação, e isto demanda investimentos públicos, privados, sim. Nós temos exemplos bons, foram citados, foi citado aqui Conviva, que é uma parceria de instituições que investem na educação, instituições do terceiro setor, vinculadas a empresas, e com o Undime. E trabalhadas, o Undime consegue, e trabalhadas de uma forma muito intensa. Obrigado. Essa questão de acelerar o processo foi bastante abordada aqui no painel da manhã, né? Mas, aproveitando aqui o Roberto, o que será que os professores, né, imaginam para a educação nos próximos 20 anos e qual o papel fundamental deles nesse processo? Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. A primeira questão de como será a escola daqui a 20 anos, como estará a educação, eu acho que o primeiro passo é que todos entendam que educação é direito, não é nenhuma benesse, é direito que a pessoa adquire quando nasce. Portanto,
o povo, a sociedade, tem que brigar para que esse direito seja efetivamente, né, realizado. E, caso contrário, nós vamos estar sempre entendendo que pode se dar de um jeito ou de outro, alguns terão, outros, uns mais, outros menos. Nós entendemos que não, a educação é para todo mundo, tem que ser igual, a educação com qualidade social, a educação que permita aquela criança, o educando, o jovem, o adolescente, ou mesmo aquele que não estudou na idade que deveria estar frequentando um curso de adultos, que ele possa se entender como um ator na sociedade que pense por si, que tome decisões por si e que seja capaz de, enfim, dirigir sua própria vida. Essa é a primeira questão que eu acho que dá qualidade social. E quero também lembrar que qualidade é um conceito em disputa na sociedade, né? Existem várias qualidades, não há um consenso sobre o que é qualidade, né? E isso é algo que a sociedade é que tem que resolver, tá? Por isso a importância da gestão democrática, por isso a importância da participação das pessoas de maneira organizada, através das entidades, e aquele, como cidadão, também tem direito de externar sua opinião. E acho que isso começa na escola, com a gestão, na construção de um projeto político-pedagógico feito dentro da escola, ouvida a comunidade onde a escola está inserida, né? Daqui a 20 anos, eu espero que a gente tenha superado muito. Eu sou um pouco otimista, e se não fosse otimista, também não estaria no mundo sindical, não seria professor, né? Eu acho que a gente pode estar melhor, mas vai depender de uma articulação geral da sociedade na luta para defender o direito à educação, entendendo isso como direito, né? Para que a gente possa melhorar. Do ponto de vista dos professores, eu digo dos trabalhadores de educação, porque eu represento os professores e os funcionários que atuam dentro da escola, os funcionários da educação, nós pretendemos estar em uma situação melhor, que possamos trabalhar melhor, tá certo? Que tenhamos condições, aqui foi dito pelo secretário, é preciso ter carreira, que atraia, que chame o jovem para ser professor, que diga para ele que essa carreira é promissora. Isso não acontece hoje. A gente teve avanço? Nós tivemos aí uma lei que instituiu o piso salarial profissional dos professores. Porém, essa lei é muito difícil de ser aplicada totalmente. Nós fazemos uma guerra desde 2008 para que essa lei seja aplicada, por vários motivos. A verdade é que ela não é aplicada na sua totalidade, e uma lei que estipula um pouco mais do que 2 salários mínimos como piso para um professor. Então, essas questões são superadas. O investimento na educação precisa ser alguma coisa feita com controle social. Nós não podemos permitir, continuar achando que o desvio da função é algo normal no magistério, e o desvio da função na educação, melhor dizendo, é tirar o professor da educação ou o funcionário da educação e pôr para trabalhar na Secretaria de Turismo, na Delegacia de Polícia, no trânsito. Muitas dessas coisas funcionam com o cartório eleitoral, funcionam com o professor, funcionam com o funcionário. É dinheiro da educação que está ali, né? Então, isso precisa ser resolvido. E entender que a educação tem que ser um projeto de Estado e não apenas um projeto de governo. Acho que a possibilidade de a gente avançar, nós tivemos avanços, acho que conseguimos ter uma política de financiamento do ensino básico que não tínhamos, que o Fundeb é um grande avanço, eu acho que isso é muito bom, mas nós precisamos andar mais, né? Vou falar uma coisa aqui que às vezes pode ser heresia. Eu acho que nós precisamos discutir a lei de responsabilidade fiscal. Não que não deva ter responsabilidade fiscal, mas nós não podemos conviver com situações que a gente encontra de o município ter o dinheiro para construir a escola e não pode construir, porque não pode pôr o funcionário, porque senão arrebenta com a história lá, a folha de pagamento, e ultrapassa os limites. Então, a gente precisa discutir isso, talvez tirando a educação daí e trabalhando de uma outra forma, mas é preciso que a gente tenha a responsabilidade fiscal, mas entenda que um setor como a educação é fundamental que tenha algumas flexibilidade para poder trabalhar essa questão. Rebeca? Bom, boa tarde a todos. Eu queria colocar alguns elementos novos aqui para a nossa discussão, né? E também falar um pouquinho da questão também do financiamento, conforme colocou o secretário, né? Em primeiro lugar, eu queria colocar que essa parceria entre os setores sociais, o setor privado,
né, juntamente com o Estado, essa responsabilidade, essa corresponsabilidade na educação é fundamental, complementar, necessária, né? O setor privado, juntamente com o setor social, tem um papel super importante na educação informal, em especial, no desenvolvimento de capacidade junto à comunidade, no apoio ao enfrentamento de problemas sociais que nós temos na comunidade, que influenciam diretamente a educação, né? Então, eu acho que esse é um papel bastante importante. Eu acho que nós já temos várias iniciativas, o Brasil tem muita coisa acontecendo, né? Mas é um papel que eu vejo que deve ser incentivado, deve-se continuar, né? Então, tanto na questão do controle social, de apoiar a sociedade civil organizada nessa questão do controle social, como também no apoio de ações e atividades e projetos que vão discutir pontos importantes, como violência doméstica, drogas, esses pontos todos que estão dentro das escolas, estão junto com os nossos jovens, né? Eu acho que há um papel bastante importante, temos vários exemplos aí de projetos que possam estar sendo citados nisso. O segundo ponto que eu queria colocar é a questão do investimento, efetivamente, do setor privado em educação, né? A Unesco, ano passado, durante a elaboração do seu relatório global de monitoramento, que mundialmente monitora as metas de educação para todos da Unesco, né? A Unesco fez um estudo sobre os investimentos do setor privado, né, em educação. E, só para vocês terem uma ideia, né, se nós pegarmos os lucros das duas maiores indústrias petroleiras mundiais, né, me parece que a Exxon e a Shell, o investimento total do setor privado em educação é 0,1% do lucro dessas duas empresas. Então, isso que nos mostra? Nos mostra que há ainda um potencial muito grande de investimento do setor privado para a educação e que acho que isso pode ser buscado e resgatado, né? Outro ponto importante é que, muitas vezes também mundialmente falando, o setor privado não investe na educação propriamente dita, mas em outros setores. Um exemplo disso, por exemplo, nos Estados Unidos, 53% do investimento do setor privado vai para a área de saúde, e para a educação apenas 8%. Então, eu acho que isso também é um outro ponto que nós podemos trazer para poder ter um maior investimento na área de educação do setor privado, que é bastante complementar, importante, e pode trazer discussão para várias questões, né? Acho que um pouquinho para esquentar o debate, e depois eu posso lembrar outros dados. Tatiana. Oi. Vários temas se abriram aqui, a questão do investimento, de como que implementa, né, no chão da escola, enfim, vários caminhos possíveis aqui de resposta, mas eu vou dar um passo atrás para a pergunta de 20 anos, pegar um gancho aqui com o Rodolfo, Roberto, que falou que qualidade é um conceito em disputa. E eu entendo que qualidade é um conceito em expansão. Então, se a gente olhar a cesta básica da educação de hoje e pensar essa cesta básica da educação daqui a 20 anos, tenho certeza que vão ter itens faltando. Essa cesta vai estar... Ela pode estar... O que a gente tem conceito de cesta cheia hoje, o que é básico para a educação, ela vai chegar a uma cesta pobrinha lá, daqui a 20 anos. Porque qualidade é um conceito em expansão. Coisas que foram faladas na manhã e também agora, a questão de heterogeneidade e complexidade. A gente tem que sair da época de que a gente cai na armadilha das médias, né? O próprio Rodrigo falou isso. Quer dizer, quem está hoje no papel de trabalhar com educação, sobretudo quem está à frente do executivo, quem está no poder público, tem o desafio de atender a todos. A gente viu hoje de manhã o ministro Mercadante contando a logística de implementação de uma prova para 7 milhões de alunos e tudo que ele tem que fazer acontecer para que essa prova seja feita por pessoas nas mais variadas condições. Então, acesso à qualidade hoje é um conceito que você tem que dar diferente para quem parte de pontos diferentes.
já temos um tanto de evidência, e tem, enfim, também pesquisas junto às escolas, de que, apesar do nosso grande avanço ter sido na medição das metas, quer dizer, acho que é um movimento sem precedentes da gente ter, por escola, uma nota que permita nos dizer o quanto longe ou quanto perto a gente está da qualidade, tem muita evidência que nos fala que a gente ainda não está fazendo tudo que poderia fazer em termos de qualidade, porque o que a pessoa se torna ao longo da vida depende mais do que da nota que ela tirou na escola. A gente não está aqui fazendo uma defesa de uma coisa ou outra, mas essas coisas têm que ser pilotadas juntas pelo gestor. Quer dizer, ter acesso à qualidade que está estabelecida hoje, com indicadores que até na manhã foi falado, que podem ser considerados até do século passado, né? Incluir outros indicadores nessa cesta que são, que a gente advoga, que sejam as competências para o século XXI. Quais são as competências que as pessoas terão que utilizar no seu dia a dia, no mundo do trabalho, que a escola reconhece como válidas, quer dizer, colaboração, socialização, pensamento crítico. Viviane Mosé falou bastante sobre isso de manhã, mas que está passando no dia a dia da escola de uma forma não tão intencional. Quer dizer, como que a gente consegue, de fato, apoiar a escola para colocar isso em prática. Com relação ao papel de cada um, eu concordo com a voz das ruas, quer dizer, todos os 3 setores aqui temos papéis a desempenhar. Dentro do próprio governo, os 3 poderes, quer dizer, tem uma mesa específica sobre isso, mas, enfim, toda comunicação, quer dizer, opinião pública tem um papel fundamental nisso, a academia tem um papel fundamental nisso, porque acho que as políticas passam a ter que ser desenhadas com base em evidência, quer dizer, como que a gente faz essa ponte entre o conhecimento e a decisão que está sendo feita em termos de política pública, porque a decisão será feita. Ela será feita na velocidade que tem que ser feita, com o dado que tem disponível. Então, como que a gente consegue aproximar esses 2 mundos, um que está gerando conhecimento e outro que está tendo que tomar a decisão que impacta a vida das pessoas no dia a dia, né? Então, incluiria mais essas 2 áreas e também a questão de uma agenda supranacional. Qual é a agenda global, quais são as grandes metas que a gente precisa se alinhar? Quer dizer, como que é, na arena do desenvolvimento global, da cooperação para o desenvolvimento, quais são as metas que estão postas globalmente e como que os governos locais podem ajudar a aterrissar e enraizar essas metas localmente, né? Enfim, para não ficar aqui monopolizando, acho que a gente... Eu vou passar para o secretário Tiago esses desafios todos que já estão postos, quer dizer, universalização, uma cesta que seja mais do que a aprendizagem dos conteúdos básicos, acadêmicos, mas compreendendo também as competências do século XXI. Como é que o senhor imagina, assim, no seu papel de secretário estadual, esse desafio e o que o senhor imagina que pode acontecer nos próximos 20 anos? Bom, acho que antes de olhar para os próximos 20 anos, eu vejo a necessidade muito grande de olhar para o agora, a urgência de olhar para o que vem ocorrendo em todas as escolas do Brasil exatamente agora. As dificuldades que nós temos, extremamente primárias, e que nós temos muita dificuldade em atender. Então, essas dificuldades que nós temos hoje, como isso vai estar daqui a 20 anos? Se de fato a gente vai conseguir vencer esse desafio da rotina, do dia a dia de hoje. Queria citar aqui alguns exemplos, né? Hoje nós temos muitos diagnósticos, mas será que nós estamos trabalhando com esses diagnósticos? Será que essa série de boas informações, no ponto de vista de bons dados que nós temos acesso hoje, estão sendo úteis nas escolas? Nós temos um dado que acho que é base para quase tudo que a gente discute hoje, que foi colocado aqui, a prova Brasil, que gera o índice, o IDEB. Será que as escolas entendem o IDEB?
Isso é uma realidade lá nas escolas? Existem outras questões extremamente básicas que, antes de olhar para os 20 anos, acho que é importante olhar para isso agora. Quando nós vamos ter, de fato, a coragem de estabelecer um currículo referência no país? Esse é o ponto fundamental. Será que daqui 20 anos nós vamos continuar discutindo a falta de um currículo, ou porque nós não temos coragem de, nacionalmente, discutir um currículo referência no país? Dificuldades de infraestrutura que nós temos hoje nas escolas. Hoje, em Goiás, nós estamos em reforma em 1.000 escolas de forma simultânea. Isso significa que elas não estavam em boas condições. Então, como é que eu vou olhar para 20 anos com o telhado da escola caindo, que eu tenho que reformar ele agora? Então, eu entendo que nós temos questões extremamente básicas, essenciais, dever de casa, que devem ocorrer agora, para, a partir disso, a gente pensar nos próximos 20 anos. Bia, a Rebeca traz essa possibilidade evidente do mundo corporativo, das empresas contribuírem financeiramente com a questão da educação. É só isso? Bom, eu acho que, quando a gente pensa aqui em 20 anos, me veio a ideia um pouco acho que depende das sementes que nós estamos plantando hoje, né? E quando a gente pensa nas sementes que estamos plantando, talvez a gente não tenha o tempo para esperar que elas cresçam. E me veio uma ideia aqui que, será que o setor privado, investimento privado, não pode fazer a irrigação, né? Então, é um pensamento que... porque não tem dúvida que, em função do tamanho dos investimentos na área pública, o setor público, ele é o protagonista, né, da questão da educação. Eu acho que isso realmente não tem como questionar. Agora, eu acho que o investimento social privado realmente pode ter uma importante contribuição na questão de novas tecnologias, né? Hoje de manhã você falou um pouco, o poder público pode ter essas políticas mais estruturantes, mas esse papel de aceleração, talvez o investimento social privado possa realmente desempenhar um papel importante aí mais experimental, né? Então, eu vejo aí um potencial enorme do investimento social privado e cada vez mais fortalecido por esse momento todo que a gente enxerga pela sociedade civil, né? Então, eu acredito muito nessa aliança. Eu gostei da ideia da aldeia que a Raquel trouxe, né? Esse cuidado que todos têm que ter em torno de um mesmo objetivo. De manhã se falou muito também de que os desafios são múltiplos e talvez a gente não possa fazê-los de forma linear. Agora um, amanhã outro, mas que talvez a gente tenha que abrir muitas frentes, que já acontece, ao mesmo tempo. A possibilidade da intersetorialidade, de múltiplos parceiros estarem se engajando, permite que várias frentes aconteçam simultaneamente? Tem a Rebeca, a Raquel, Salete. Rebeca, você levantou a mão primeiro. Sim, obrigada. Eu tinha levantado a mão, inclusive, para pegar também um tópico que um ponto bastante importante é que é muito interessante esse apoio, essa contribuição do setor privado, mas ela tem que ter um foco na educação básica, né? Porque hoje também, mundialmente, o que a gente tem visto é que o setor privado investe muitas vezes em bolsas de estudo, na educação superior, e muito pouco se dá o foco para a educação básica, né? Eu acho que, no caso do Brasil, né, acho que tem bastante experiências, etc., mas acho que a gente podia tentar contribuir mais com a educação básica, e também, no Brasil, eu coloco a questão da educação profissional, que eu acho que é um ponto também bastante importante nesse momento do Brasil, né? Então, essa contribuição com foco na educação básica, né? Hoje, se não me engano, os dados do estudo da Unesco Mundial, né? A maior parte dos recursos investidos pelo setor privado é realmente na educação superior, em bolsas de estudo, e não na educação básica, né? Então, esse esforço tem que ser colocado em xeque, né? Eu acho que esse é um ponto também. Raquel. Pelo debate, pelas falas de todo mundo aqui, eu acho que a gente tem um certo consenso de que
educação é direito de todos.